Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Gostaria que você pudesse pensar, meditar comigo sobre alguns aspectos de zelo pela obra de Deus. A obra de Deus hoje no mundo é a salvação de almas e a unidade do povo de Deus, sendo aperfeiçoados como noiva para o encontro com o noivo. A preocupação maior, o interesse, o amor de Deus é para com o seu povo. A Bíblia diz em Tito 2,14 que Jesus se deu a si próprio para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, que seja zeloso de boas obras, que tenha prazer, que tenha cuidado de fazer boas obras, um povo exclusivamente dele. A razão de Jesus ter vindo é para tirar dentre a humanidade toda um povo para si, um povo que seja justificado, lavado no sangue, preparado, zeloso de boas obras. Um povo que seja um exemplo para o mundo, seja um testemunho para os perdidos, ainda que eles não se convertam, mas que vejam a nossa luz brilhar e glorifiquem ao Pai. Pois é, este é o propósito de Deus, fazer de nós um povo, edificar esse povo, aperfeiçoar esse povo que é a sua noiva, aperfeiçoar para que esse povo seja o testemunho de Deus no mundo. Essa ideia de Deus não é nova do Novo Testamento, é antiga. Já no Antigo Testamento, Deus separou um povo de Israel para ser um povo zeloso. Êxodo 29:6 nos diz isso, que Deus separou, Êxodo 19:6, o Senhor separou um povo para ser totalmente dele, um povo sacerdotal. Israel era para ser o tempero do mundo. Israel era para ser o povo sacerdote do mundo. O povo de Israel estaria na presença de Deus para abençoar o restante do mundo. Mas com o tempo, aquele povo que foi chamado para ser um povo sacerdotal, eles se afastaram, tomaram a forma dos outros povos e eles mesmos precisaram de uma tribo sacerdotal para eles. Ou seja, eles não entenderam isto, não quiseram que em cada família houvesse um primogênito consagrado a Deus para abençoar a família. Eles preferiram viver uma vida mais secular, enquanto Deus teve que separar uma tribo de Levi para que fosse a tribo sacerdotal em função do restante. E o restante se acomodou mais ainda, se afastando de Deus. No entanto, Deus continuou com o seu zelo, e eu quero aqui trazer alguns aspectos do zelo de Deus para com seu povo, para que fosse um povo santo, separado do mundo, um povo consagrado a Deus, um povo zeloso de boas obras. Aqui em Números, no capítulo 4, Deus mandou contar os levitas, identificar cada família de levitas, separá-los por famílias para exercerem funções específicas, para que cada um levita pudesse se consagrar a Deus, fazer o seu trabalho e abençoar o restante do povo. Eu quero ler a partir do versículo 46 o seguinte: todos os levitas que foram contados por Moisés e Arão, e os príncipes também de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem
cargas na tenda da congregação. E os que foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Foram designados cada um para o seu serviço e para a sua carga. E deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, iniciativa de Deus. Não é que isso fosse o ideal para Deus, é que o povo estava mal, não quis ser um povo todo consagrado para Deus. Então precisou de uma tribo que trabalhasse em função deles. Isto era o zelo de Deus. Se Israel não poderia abençoar o mundo, pelo menos Deus queria uma tribo que fosse mais consagrada a Deus para abençoar o restante do país, o restante do povo de Israel. Deus quis uma tribo que fosse sacerdotal, mandou identificar e contar. Há alguns detalhes aqui que são interessantes nesse texto. Os levitas de 30 a 50 anos. Em algumas outras passagens, os levitas já podiam, a partir de 25 anos, fazer algumas coisas, e em outras passagens, a partir de 20 anos. Mas aqui, eles, na plenitude do ministério, trabalhariam apenas por 20 anos, na fase adulta de vida, dos 30 aos 50 anos. Eles não deveriam exercer a plenitude do ministério antes dos 30 anos de idade. Isso está coerente com as exigências para o ministério. O apóstolo Paulo orientou o seu filho na fé, Timóteo, quanto ao seguinte: Timóteo, para ser líder, não pode ser neófito, uma pessoa precipitada, imatura, uma pessoa que não está experimentada, que não tem ainda bom testemunho dos de fora, que não foi aprovada, uma pessoa desempregada, endividada, enrolada com a área financeira, não pode ser líder. Uma pessoa toda irascível, que se ira com facilidade, não pode ser líder. Ele tem que ser manso para poder administrar os conflitos e problemas entre o povo. Ou seja, uma pessoa tem que ter bom testemunho para poder ser líder na igreja. E não seja neófito, não seja novo na fé, não seja tão novo na idade, tem que ser um ancião, uma pessoa já experiente na vida. Deus exigia aqui no Antigo Testamento que os levitas, para entrar no pleno serviço, que tivessem pelo menos 30 anos de idade, ou seja, uma maturidade já garantida. E nesse ponto eles já teriam lido a Bíblia várias vezes, estudado, já estariam aptos a ensinar, a compartilhar, a assessorar os outros no ensino da Bíblia. Isto é o que os levitas deveriam fazer. E até os 50 anos, eles não deveriam cansar na obra de Deus. Eles seriam substituídos por outros que estariam vindo e se preparando. Não era uma questão de quantidade. Deus não queria um número cada vez maior de levitas. Deus queria qualidade no serviço. A partir de 50 anos de idade, quando eles começassem a ficar cansados, desanimados, já não estariam na responsabilidade mais. Porém, assessorariam seus irmãos, dariam palpites, fariam assessoria às pessoas, cumpririam outras missões, mas sem compromisso. A fase de compromisso do levita seria somente de 20 anos. Não é que Deus não queria que eles trabalhassem. Não é que Deus não queria que eles trabalhassem. Deus queria que eles trabalhassem, mas Deus queria que eles trabalhassem bem. Então, acima de 50 anos, eles ajudariam, mas não teriam a plena responsabilidade. Abaixo dos 30 anos, eles já poderiam fazer várias coisas, mas não estariam na plenitude da responsabilidade. Isso é muito importante na obra de Deus. A obra de Deus não é para ter jovens, muito jovens à frente. Eles não têm a maturidade, não têm a capacidade
de ensinar com maturidade aquilo que Deus quer. Eles precisam ser provados e aprovados. Qualquer obreiro não pode ser lançado assim de qualquer jeito na obra. Ele pode trabalhar, mas não pode ter a responsabilidade da obra se ele não está experiente, aprovado ainda. É o que Deus mostra com este zelo para com os levitas. O zelo de Deus precisa estar presente em tudo o que fazemos. A obra de Deus não é para ser feita relaxadamente, é para ser feita com zelo para com o Senhor. E o outro aspecto que eu queria trazer aqui é em Números, no capítulo 5, quando Deus orienta Moisés no sentido de que purificasse o acampamento de Deus. Eles tinham que lançar fora todo leproso, todo que padecia fluxo, todo imundo por ter tocado o cadáver de alguém, tanto homem como mulher, teriam que ser lançados fora para não contaminarem o arraial, diz o Senhor, no meio do qual eu habito. Coisa gostosa é ter a certeza que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, no meio do seu povo. Deus está onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. Deus está na igreja que é para ser dele. Hoje a igreja é de um líder, é de outro, o dinheiro é para o bolso desse e tem tanta coisa deturpada nas igrejas, gente que manda, mas a igreja deveria ser do Senhor. Para isto, há um zelo que os líderes precisam ter. Lançar fora todo leproso, imundo, padecer fluxo. O que significa isto? Naquela época, era literal, que servia de um tipo bíblico, um símbolo para nós. Hoje, o sentido é espiritual. A igreja não pode aceitar o pecado conhecido, o pecado claro, reconhecido. A igreja não pode aceitar o pecado. A pessoa tem que ser afastada de funções, tem que ser afastada da comunhão momentaneamente. Esse afastamento deve ser feito com amor. O apóstolo Paulo nos ensina, o Novo Testamento é claro sobre isto, não considerar a pessoa como inimigo, mas como irmão, porém afastado, porque em pecado ele vai contaminar a igreja. Hoje, as igrejas estão tão contaminadas por pecado que já não faz mais diferença. É igual aquele macacão de mecânico. Você já foi numa oficina mecânica de automóvel? O macacão do mecânico todo lambuzado de graxa. Quando ele suja a mão, onde é que ele limpa? É no macacão. E a gente olha aquela sujeira que a gente tem até medo de chegar perto da pessoa para não encostar nela, para não se sujar junto com ela. Pois é, há pessoas que estão assim, tão cheias de pecado, igrejas tão cheias que mais 1, mais 2, mais 20 não fazem diferença, infelizmente. Mas Deus não pode habitar no meio de um arraial contaminado. Por isso, o zelo da liderança deve ser no sentido de não permitir o pecado vivo estar no meio do povo de Deus. Porque se o pecado foi confessado, foi perdoado, ninguém pode levantar mais a mão para questionar qualquer coisa. Mas o pecado vivo não pode estar na igreja porque vai contaminar. Isto é questão de zelo pela obra de Deus, que tem que ser santa. Receba a sua parte nisso, meu irmão, para fazer a sua parte também, minha irmã.